esse casal, um casal bonito, e colocam tudo a perder. A Raine e o Vandinho aqui em São Paulo estavam juntos há um ano, morando na mesma casa desde fevereiro. Pode encher a tela com a foto bonita do casal? Se conheceram na faculdade, ela, por sinal, muito estudiosa, cursava fisioterapia, ele, um rapaz também estudioso, educação física, mas aquele príncipe encantado se transforma num monstro. Num determinado momento, ele revela sua face possessiva e agressiva. Vem para mim, por favor. A Raine sofria. Sofria nas mãos do companheiro. Para você ter uma ideia, não podia ter rede social. Ela não podia conversar nem com os próprios parentes. Ela morava numa casa, pra você ter uma ideia, nem a família sabia onde era essa casa, que ele não permitia divulgação. Ela disse para os parentes que estava morando com a sogra depois de 10 dias. Os vizinhos da onde a Raine estava morando sentem um cheiro muito forte, chamam a polícia. Quando entram no quarto, me dá a imagem do quarto, por favor. Quando entram no quarto da Raine aqui em São Paulo, ali estava o corpo dela. Bilhetes provavelmente escritos pelo assassino, suspeito é o Vandinho. E Vandinho teria feito tudo de cabeça pensada. Ele deixou um bilhete simulando suicídio, corpo de bruços, com edredom, bichos de pelúcia por cima. Até agora, ninguém sabe dizer onde está o namorado. E esse sumiço vai até o Cidade Alerta mostrar a reportagem. Veja só. Foram 24 anos de dedicação à família e aos estudos. Ela sempre quando ela pudesse, ela mandava mensagem: titia, eu te amo. Obrigada por tudo, titia. Você é minha mãezinha. Porque na realidade ela perdeu, minha irmã morreu e deixou ela pequena, então ela veio ficar comigo, entendeu? Estudar. Pensa numa menina maravilhosa. Não fazia mal a ninguém, só estudava. Até que Raine conheceu Evandro, de 27 anos, mais conhecido por Vandinho, o segundo namorado da vida de Raine. Depois de 4 anos, ela conheceu esse rapaz. Como ela era carente, ela chegou em mim, titia, me apresentou. Falou assim: titia, eu tenho medo de me apaixonar. Eu falei: só não apaixonar, meu amor. Não confie em ninguém. Esse foi o conselho da tia, que cuidou de Raine como filha desde que a menina perdeu a mãe e saiu lá de Barreiras, no Piauí, para vir morar em São Paulo. Mas quem manda no coração, sem experiência amorosa, Raine não ouviu a própria intuição e se rendeu à paixão. Ele é bonzinho pra mim, titia. Ele cuida de mim. Eu falei: minha filha, se você gosta, então, só se você seja feliz. E era mesmo? Ela era. Ele era mesmo bom pra ela? Ele era muito cheio, assim, de cuidar dela. De botar roupa de frio, que ela não podia. Sempre contava a mesma história. Raine estava entrando no último ano do curso de fisioterapia, quando Evandro se aproximou. O futuro assassino da vítima estudava na mesma faculdade e cursava educação física. Mas, curiosamente, um dia ele apareceu no portão da casa dela. Ele começou a olhá-la na faculdade, daí um belo dia ele encontrou com ela no portão da nossa casa. Aí começou a conversar e ela carente caiu, nas armadilhas dele. Já foi logo no começo da relação que Vandinho conseguiu tornar Raine totalmente submissa e sequer podia ter aplicativo de mensagens. Tudo era controlado por Vandinho. Se alguém olhasse para ela, então, dava briga. Bem no começo eu percebi assim que ele era muito ciumento, sabe? Bem no começo eu percebi. Como você percebeu? Porque ele começava a brigar, sabe, com ela, assim, ciúmes. Ele tinha ciúmes até da patroa dela. Raine morava com a irmã mais velha, só que as brigas frequentes por conta dos ciúmes de Vandinho e os conselhos da família para que a vítima não levasse aquilo em frente fizeram com que Raine se afastasse dos parentes. Acabou decidindo ir morar em outra casa, agora com Vandinho. Ela percebeu que a gente não estava gostando, a gente começou a desentender devido a ele, sabe, a essas confusões. Você chegou a conversar com ela, quando ela separou? Quanto tempo ela ficou separada e quando foi isso? Não, era só brigas mesmo, entendeu? Não separou, não chegou a separar, só tipo, sei lá, ela tentava e aí voltava. Conversou com ela? Eu falava: Rainha, larga esse homem, mulher, eu não vou com a cara dele. Toma cuidado, olha na televisão, eu sempre vejo passar, sabe? E toma cuidado.
Até mesmo a recente vizinha percebeu algo estranho nos dois. Raine olhava para baixo, enquanto o Vandinho era extremamente simpático com todos. Ela passou com a cabeça baixa. Ele foi super simpático. Oi, tudo bem? Oi, vizinha, tudo bem? Ela não. Baixou a cabeça. Ela passou com a cabeça baixa. Achou estranho? A gente achava ela muito tímida. A família de Raine nem sabia que ela estava morando há 6 meses aqui nessa casa. Raine contava para a família que estava morando na casa da mãe de Vandinho, mas na verdade ela tinha alugado esse cômodo. Aqui ela estava morando desde fevereiro deste ano. Foi depois que a polícia entrou em contato com a família, que já tinha localizado o corpo e identificado Raine, que os parentes souberam que ela estava aqui e estiveram aqui no local. Agora, eles nem têm coragem de entrar para ver a cena do crime. A casa tem 2 cômodos, é simples. Aqui, os policiais encontraram Raine deitada em cima da cama, coberta de bruços e com muitos ursinhos de pelúcia em cima do corpo dela. Segundo a família, esses ursos aqui, até que a gente consegue ver, ao pé da cama, estavam em cima do edredom que a cobria. Só que outro fator chamou muita atenção. O Vandinho tentou simular um suicídio. Ele deixou bilhetes escritos como se fosse Raine, dizendo que ela havia se suicidado. A polícia já levou os bilhetes que foram encontrados aqui em cima da mesa da cozinha. Ela não fez isso é mentira dele. Ele que fez isso aí para poder dizer, ele não sabe nem fazer. Como que ela vai morrer? Ela botou um monte de urso em cima dela. Ele botou um monte de urso em cima dela. Eram esses ursos? Eram uns ursos que ele dava para ela de presente no começo do namoro. Nada foi mexido. Aqui também a gente conseguiu encontrar. A perícia deixou para trás o celular de Raine, que a família conseguiu identificar. O celular ainda está sujo de sangue. Segundo os vizinhos, Vandinho foi visto no dia seguinte ao crime. Porque, segundo a polícia, ela ficou pelo menos 10 dias morta, aqui dentro da casa, trancada. Os vizinhos sentiram um cheiro forte e chamaram a polícia. Na segunda-feira, a gente não escutou o barulho do portão para sair. E, na verdade, é só depois que acontece, né, as coisas que a gente começa a perceber que a gente começa a ligar os pontos e começa a achar estranho. Na verdade, eu não tava... Eu comecei a sentir o cheiro forte, muito forte, desde sábado. E aí eu comecei a perceber que ela... Falei, gente, mas ela sumiu. Mas Vandinho foi visto na segunda-feira, quando a vizinha já não percebeu Raine saindo para trabalhar. Ele esteve aqui e estava muito tranquilo. Vandinho estava recolhendo as contas. Ele dizia que ia pagar as contas, mas na verdade a intenção dele era tirar os documentos dela para que Raine não fosse identificada com rapidez. Mas os policiais conseguiram a identificar pelo um cartão do SUS que encontraram aqui na casa. Segunda-feira eu falei com ele, inclusive. Como ele estava? Ele estava bem, não estava parecendo que ele estava estressado, nervoso, ele estava calmo. As roupas lavadas por Raine ainda ficaram estendidas aqui no varal. Ela cuidava muito bem de todos os objetos pessoais de Vandinho. Aqui também a gente consegue ver a chuteira que ele usava para jogar futebol. No final de semana ele tinha frequentado o campo, até mesmo com o irmão da vítima. A meia que ele utilizou ainda ficou aí em cima do tanque para ser lavada por Raine. Aqui na casa a gente consegue ver também outros itens que demonstram que o casal pretendia ficar junto por mais algum tempo. A contabilidade da casa está aqui nesse caderno. A letra aparentemente é de Vandinho, já que está assinado por ele. Ali, o mês de julho, com a contabilidade, tudo que eles gastariam aqui na casa. E a previsão, agosto, setembro, outubro. Mas isso não aconteceu.
Essa história acabou muito cedo. Raine foi encontrada morta no primeiro dia do mês de agosto. A perícia não conseguiu identificar a causa da morte, já que o corpo estava em avançado estado de decomposição. A polícia acredita que Raine tenha sido morta por uma faca, porque havia muito sangue espalhado no colchão. E os vizinhos também não escutaram barulho de disparo. Apesar de todo o sangue dos ferimentos em Raine, Vandinho ainda tentou forjar um suicídio. E além dos bilhetes deixados na mesa, ele também escreveu alguns dizeres aqui no espelho. Te amo loucamente, meu neném. A família não reconhece a letra como se fosse de Raine. A família ficou sem contato com Raine por 10 dias, até que o corpo foi encontrado. Até ser desmascarado, Vandinho ainda forjou mais uma história para tentar enganar os irmãos de Raine. Tentou forjar, ele fez um Face em nome de Raine Barreira e a gente pensava assim que, poxa, né, que bom que ela apareceu, e aí umas palavras feias, que a gente não usa palavras com gíria, sabe, assim, de baixo nível. Não era ela, eu percebi que não era ela. O Emerson é irmão da Raine e ele já não tinha contato com ela pelas redes sociais porque ela já havia apagado todos os perfis que ela tinha na internet, justamente a pedido do Vandinho. Mas quando ela estava uma semana já desaparecida, um novo perfil pediu a amizade dele. Ele achou que poderia ser a irmã e perguntou para ela onde ela estaria. Só que, na verdade, já era o Vandinho se fingindo por ela. Como é que foi essa conversa, Emerson? Então ele estava falando que minha irmã está bem, eu estava perguntando se ela estava bem, entendeu? Aí ele estava falando que estava bem, não precisava se preocupar com ela, que eles iriam para o Piauí. Até então, eu passei a acreditar nas conversas dele, eu pensaria que seria até ela na conversa, entendeu? E era isso. Mas não era ela. Não era ela. O caso será investigado pela Delegacia da Casa Verde e nem mesmo a polícia sabe ainda o nome completo de Evandro, que dizia trabalhar como segurança. Raine trabalhava há 6 anos em uma padaria, na zona norte de São Paulo, como atendente. Depois que a vítima foi encontrada morta, os parentes descobriram que Vandinho poderia estar traindo Raine com uma colega do trabalho dela. A suposta amante pediu demissão na mesma semana que Raine foi morta. Dizem que sim, né? O pessoal da padaria, que ele teve um caso com uma menina lá na padaria, inclusive isso é provável que tenha acontecido na segunda-feira, o crime, e na terça-feira essa moça pediu as contas do serviço. A motivação do crime e a real identidade do assassino permanece um mistério. Eu nunca conheci a sogra dela, nunca conheci um irmão. Que pessoa é essa que não conhece, não tem família, entendeu? Ele não tem nome completo, não tem nada. Não tinha nenhuma conta em nome dele. Tudo ele passava como nome dela, sabe assim? E era assim. Se um homem mata uma jovem, estudante, nunca fez mal a ninguém, uma menina boa, que todo mundo ama, que era minha vida, eu amava, ela me considerava como a mãe dela. Até agora eu não estou acreditando que aconteceu isso com ela. Eu estou achando que é mentira. Para mim acreditar, eu tenho que ver no caixão.